Olá, turma, bom dia. Eu desejo a todos uma ótima quarta-feira. Nós vamos recordar aqui os pronomes pessoais no livro de gramática, certo? Então, os pronomes nós já vimos que são as palavras que substituem o substantivo, certo? E temos os pronomes no singular e os pronomes no plural, primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Então, turma, os pronomes pessoais, como nós já vimos, né, temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa no singular, a primeira, a segunda e a terceira no plural, certo? Então, a primeira pessoa do singular, eu, a segunda pessoa do singular, tu, a terceira pessoa do singular, ele ou ela, ok? A primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural, vós, a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Ok? Então, esses são os nossos pronomes pessoais, certo? Do caso reto, que nós já vimos em orientações anteriores, certo? Na página 83, a atividade começa na questão 4, certo? Vocês vão observar essa tirinha, fazer a leitura dessa tirinha, certo? E observar qual é o único pronome que aparece na primeira fala da tirinha, certo? Então, vocês vão destacar que pronome é esse, ok? Na sequência, vocês vão classificar esse pronome, certo? Então, as respostas da letra A e letra B. Letra A, qual é o pronome que surge, né, que aparece nessa tirinha, e a letra B, qual a classificação desse pronome, certo? Na quinta questão, turma, vocês vão reescrever as frases substituindo o nome por pronomes, ok? Então, tem um exemplo aí para vocês, certo? Tem um quadrinho no qual tem uma frase, né? O palhaço faz graça e todos caem na risada, certo? Então, é substituído, certo? Essa palavra aí, ó, o substantivo. Ele faz graça e todos caem na risada, ok? Percebam que foi substituído, certo? A palavra pelo pronome, ok? Na sexta questão, turma, vocês vão ler uns problemas, certo? E escrever a quem ou a que se refere as palavras sublinhadas, certo? Então, vocês vão fazer a leitura da letra A e letra B e ver a quem se refere, certo? Na página 84, turma, a sétima questão, na linguagem coloquial, usamos com frequência a expressão agente, certo? É comum entre nós a gente usar esse termo, certo? No padrão culto, né, que é formal, essa expressão é substituída pelo pronome nós, certo? Então, escreva as frases substituindo a expressão em destaque pelo pronome adequado. Não se esqueça de fazer as modificações necessárias nos verbos, certo? Então, a sétima questão, vocês vão observar, certo? A linguagem coloquial, ok? E transformar, né? Substituir essas palavras, certo? E na questão 8, turma, vocês vão substituir o pronome em destaque, né, por um substantivo adequado, certo? Então, vocês vão ler todas as frases e fazer a substituição adequada, ok? No livro de reforço, turma, nós vamos ver os animais ameaçados de extinção, certo? No conteúdo de ciências, ok? Então, a primeira questão do livro de reforço pede para que você dê o significado de cada uma das palavras. Então, lá vocês têm a palavra fauna, flora e ibama, certo? Nós já vimos que a fauna é o conjunto de animais de um determinado lugar e que a flora é o conjunto das espécies vegetais de um determinado lugar, não foi isso? E que o IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, não é isso? Então, esse conteúdo nós já vimos, né, em orientações anteriores. Vocês só vão praticar, né, o que vocês já viram nesse livro de reforço. Na segunda questão, vocês vão subtrair sílabas ou letras e encontrar o nome de plantas brasileiras em risco de extinção,
certo? Então, vocês vão observar, né? Vão subtrair, né? Diminuir sílabas, certo? Para que vocês possam encontrar essas palavras, ok? Na terceira questão da página 150, vocês vão encontrar no diagrama o nome de animais ameaçados de extinção, certo? Então, tem um quadro onde tem, né? O macaco-prego, a jaguatirica, a onça-pintada, o lobo-guará, a ariranha, a baleia azul e o peixe-boi. Então, vocês vão procurar, né, no diagrama todos os nomes desses animais, certo? Na quarta questão, vocês vão desenhar algumas ações do homem, né, que colaboram para a extinção dos animais, certo? Então, não se esqueça de escrever no espaço abaixo, né, quais são essas ameaças, certo? Encerramos aqui esse conteúdo de animais ameaçados de extinção. Então, nós vimos a fauna, a flora, o órgão que protege esses animais, o IBAMA. Então, só relembrando, né, que é preciso, né, ter mais consciência em relação à preservação ambiental, certo? Então, é preciso que se conscientize mais ainda, né, as pessoas, né, quanto à função desses animais e quanto à preservação e a importância que cada um desses animais, né, tanto na fauna, né, quanto as espécies de vegetais na flora também são importantes para a vida humana, certo? Para a sobrevivência na Terra. Continuando ainda no livro de reforço, lá na página 183, nós temos a atividade relacionada ao corpo humano, ok? Então, vamos recordar aqui essa imagem, né, com a divisão do corpo humano, onde o corpo é dividido em cabeça, tronco e membros, certo? Então, na cabeça nós temos o crânio e a face, o tronco, pescoço, tórax, abdômen e pelve. E os membros temos os superiores e os inferiores, ok? Na página 183, né, nós temos a atividade relacionada ao corpo humano, né, como nós já vimos. Então, na primeira questão, pede para vocês completar as frases com as palavras do quadro, certo? Então, no quadro vocês vão ver as palavras cabeça, nariz, tórax, boca, orelhas, olhos e abdômen. Então, vocês vão utilizar essas palavras para completar as frases, certo? Na segunda questão, está pedindo para sublinhar a frase correta. Então, nós temos as frases: todos os órgãos são iguais? A pele protege o nosso corpo? No tórax ficam apenas o estômago e o fígado? Então, vamos lá para a primeira. Todos os órgãos são iguais? O meu coração é igual ao meu fígado? O meu fígado é igual ao meu rim? Então, né? A pele, ela realmente protege o nosso corpo? Na letra C, no tórax ficam apenas o estômago e o fígado. É no tórax que o estômago e o fígado ficam? Então, vocês vão observar bem direitinho essas frases, certo? E sublinhar correta, ok? Na terceira questão, pede para vocês responder, ok? Letra A, que órgão importante fica dentro do crânio? Nós temos o crânio aí, ó, na imagem. Que órgão é esse que fica ali armazenado no crânio, né? Qual é a função do cérebro, né? Para que serve esse cérebro, né? Qual é a função dele? Qual é o trabalho do coração, certo? Nós tivemos uma orientação relacionada, né, falando do coração, não é isso? Então, tentem lembrar, né, qual é o trabalho do coração, ok? Na quarta questão, vocês vão assinalar com um X as respostas corretas, certo? Então, na letra A tem assim, ó, partes em que se divide o corpo humano. Quais são as partes em que está dividido o corpo humano? Observem essa imagem aqui, né? Ok? Então, aqui, ó, visualmente, vocês já estão vendo a divisão do corpo humano, certo? Então, é só marcar lá na quarta questão, ok? Na letra B, o órgão que fica dentro do crânio, certo? Observem aí onde fica o crânio, né? Aí na cabeça, não é isso? Que órgão é esse que vocês vão marcar? É o abdômen que fica aí no crânio? É os rins? É o cérebro? É o pulmão? Certo? Então, vocês vão marcar a opção correta, certo? Formam o tronco. O que é que forma o tronco? Vocês também vão observar e marcar a opção correta.
encontramos no tórax. O que é que a gente encontra no tórax? Vocês também vão marcar só as opções corretas, certo? E no abdômen, o que é que a gente encontra, certo? Lá na F, letra F, formam os membros. Temos aqui na imagem os membros superiores e inferiores. Que membros são esses? Vocês vão marcar também, certo? E na quinta questão, vocês vão fazer um desenho ilustrativo do corpo humano, identificando cada parte dele, certo? Então, a atividade do livro de reforço, certo? Está relacionado tanto no início aos animais de extinção e agora o corpo humano, certo? Tá uma atividade bem fácil, certo? Para vocês resolverem, ok? Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem. Na letra B, o órgão que fica dentro do crânio, certo? Observe aí onde fica o crânio, né? Aí na cabeça, não é isso? Que órgão é esse que vocês vão marcar? É o abdômen que fica aí no crânio? É os rins? É o cérebro? É o pulmão? Certo? Então, vocês vão marcar a opção correta, certo? Forma o tronco. O que é que forma o tronco? Vocês também vão observar e marcar a opção correta. Encontramos no tórax. O que é que a gente encontra no tórax? Vocês também vão marcar só as opções corretas, certo? E no abdômen, o que é que a gente encontra, certo? Lá na F, letra F, formam os membros. Temos aqui na imagem os membros superiores e inferiores. Que membros são esses? Vocês vão marcar também, certo? E na quinta questão, vocês vão fazer um desenho ilustrativo do corpo humano, identificando cada parte dele, certo? Então, a atividade do livro de reforço, certo? Está relacionado tanto no início aos animais de extinção e agora o corpo humano, certo? Tá uma atividade bem fácil, certo? Para vocês resolverem, ok? Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem.